Fala, confeiteiros, eu sou o Gabs e hoje aqui no canal vai começar uma minissérie de vídeos onde vocês vão me acompanhar fazendo um bolo decorado do começo ao fim. Claro que não vai ser tudo no vídeo de hoje, senão esse vídeo vai virar um filme, mas nas próximas 5 semanas você vai me acompanhar de pertinho fazendo um bolo, desde o comecinho, desde lá da massa, até a finalização, a decoração, o acabamento. Então vem comigo que vai ser demais! Então, deixa eu explicar para vocês um pouco de como é que vai funcionar isso. Nós vamos fazer um bolo de 2 andares, coberto de pasta americana, com decoração de algumas flores de açúcar com algumas folhagens e acabamento em glacê real. Nós vamos fazer um bolo real de 20 centímetros de diâmetro e o segundo andar, que seria o andar de cima, um topo de 15 centímetros, que vai ser falso. Então você vai ver aqui como que eu faço desde o comecinho para fazer a massa, o recheio, como que eu monto, como que eu faço para alisar o bolo, como que eu faço para cobrir o bolo, tingir a massa, como é que eu faço, se eu aliso, como que eu aliso a pasta americana para deixar o bolo com quina, como que eu colo um bolo em cima do outro, como fazer o acabamento, como fazer as flores de açúcar. Então tudo isso a gente vai ver aqui nessa minissérie de vídeos, vai ser sensacional. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu faço uma massa de bolo, inclusive uma massa muito saborosa, muito gostosa. Eu vou passar ela aqui inteirinha para vocês, que é a primeira etapa para começar esse grande projeto aí, que é a massa do bolo. A massa do bolo que a gente vai fazer hoje é uma massa de bolo de castanhas. É uma massa que tem muito sabor, muita textura, porque a gente vai colocar nela nozes, castanha do Pará e amêndoas. E agora, como sempre, a gente vai falar um pouco dos ingredientes que a gente vai usar aqui hoje e por que eles entram na nossa receita, qual que é a função deles. A gente vai falar um por um agora, se liga. O primeiro ingrediente que a gente vai usar aqui na nossa massa, que eu vou falar sobre ele, são os ovos. Numa massa de bolo, os ovos têm um papel muito importante, porque eles são capazes de trazer uma aeração, uma leveza para o bolo. Então, existem bolos que têm quantidades de ovos mais altas, bolos que têm quantidade de ovos mais baixas, mas em geral o ovo traz, claro, além de muita umidade, porque o ovo tem muita água, ele ajuda na aeração da massa. E aí, nessa massa de bolo, a gente vai entrar com uma quantidade considerável de ovos, justamente para ajudar a dar volume e aeração na massa do nosso bolo. Em seguida, o próximo ingrediente que a gente vai usar é o açúcar. O açúcar, ele tem um papel, claro, além de adoçar o nosso bolo, ele vem, no caso dessa massa, o método que a gente vai usar para preparar essa massa, que eu já vou falar para vocês, o açúcar ajuda na estabilização da aeração que os ovos vão trazer na nossa massa. Então o açúcar ele vem para adoçar e no modo de preparo que a gente vai usar, ele vai ser aliado aí dos ovos para a gente obter uma aeração mais estável. O próximo ingrediente é a manteiga. A manteiga, fonte de gordura, obviamente, ela vem justamente para trazer mais sabor e a gordura ela traz uma sensação de umidade. Então ela permite que o bolo, por mais que essa massa seja um pouco mais densa, ela permaneça com uma sensação de untuosidade, umidade, maciez, ainda que não tenha um recheio. Por mais que esse bolo vá ser um bolo recheado, a gente procura fazer a massa mais saborosa e úmida e cremosa possível, e aí a manteiga vai ajudar a gente a ter esse resultado de um bolo mais denso e estruturado, porém ainda muito saboroso e muito cremoso. E o próximo ingrediente da nossa lista, claro que não poderia faltar numa massa de bolo, é a farinha de trigo. Que vem para dar estrutura. Como eu já falei várias vezes aqui no canal, a farinha tem uma coisa muito importante dentro dela, que é o glúten, e o glúten que ajuda a gente a ter estrutura, elasticidade, e é claro que sempre tomando cuidado para que cada preparação a gente consiga trazer o glúten como aliado e não como inimigo, usando o modo de preparo da maneira correta, e daqui a pouco a gente vai falar sobre como trabalhar com a farinha neste caso. Em seguida vem a fonte de sabor
da nossa massa. Neste caso, já que a nossa massa é de castanhas, a gente vai entrar com nozes, castanha do Pará, e amêndoas. Todas elas trituradas, mas eu não quero que elas cheguem a ser uma farinha. Você vai triturar elas no processador ou no liquidificador, mas você pode deixar elas finas, porém ainda com pedaços consideráveis, que você consiga sentir quando coloca na boca, quando mastiga. Não, se você quiser fazer em forma de farinha, tudo bem, mas aí ele vai ter menos textura e essa textura é muito interessante quando a gente tem a massa já pronta. Em seguida, o próximo ingrediente que a gente vai colocar na massa do bolo é o creme de leite. Geralmente, nesse momento, as pessoas colocam o leite e tudo bem. Existem muitos bolos que vão leite ou outros tipos de líquido, mas neste caso eu vou colocar o creme de leite justamente porque como a nossa massa de castanhas é uma massa mais densa, com uma textura muito gostosa e um sabor muito marcante, o creme de leite vai entrar com um teor mais elevado de gordura do que se fosse um leite e vai dar uma textura e um sabor e uma untuosidade muito gostosa na nossa massa. Então, em vez de leite aqui nesse caso, eu optei por usar creme de leite e funciona super bem, vocês vão ver aí. Em seguida, vamos usar fermento químico, que vai ajudar justamente no crescimento da nossa massa. A gente tem a aeração dos ovos nessa massa, só que como é uma massa que tem bastante farinha, que tem as castanhas, tem a manteiga, tem o creme de leite, a gente precisa aí ter um fermento para ajudar, a hora que ele entra em contato com a temperatura mais alta, ajudar a formar gás carbônico para que esse bolo consiga crescer e não correr o risco de ficar maçudo, baixo, solado. E por último, o último ingrediente que a gente vai usar aqui é o sal. O sal entra como um realçador de sabor. A função dele é dar um toque, um contraponto ao açúcar e realçar todos os sabores que a gente está colocando aqui. Muitas receitas de doce na confeitaria usam assim um pouquinho de sal e é sempre, na maioria das vezes, por essa razão, para dar uma realçada no sabor, nos outros sabores que já estão dentro daquela receita. Agora que a gente já falou sobre todos os ingredientes que vão na receita do bolo, a gente vai falar um pouco sobre o método e o modo de preparo que a gente vai utilizar para fazer este bolo. No mundo dos bolos, existem alguns tipos de bolos diferentes. E dependendo do tipo de bolo, a gente pode usar alguns métodos diferentes para fazer estes bolos. Então, neste caso, esse bolo que a gente vai fazer, ele é conhecido, ele é classificado como uma massa de bolo cremoso. O que isso significa? Não significa que o bolo é cremoso como uma mousse, mas significa que ele tem um teor de gordura e uma densidade maior do que um pão de ló, por exemplo. Um pão de ló ele é considerado uma massa aerada, espumosa, porque ele tem uma quantidade de ovos muito mais alta que a quantidade de farinha e de açúcar, por exemplo. Leva, às vezes, pouca gordura ou nenhuma gordura, e ele é muito fofo, muito leve, porém um pouco mais ressecado do que uma massa de bolo considerada cremosa, que tem uma quantidade de farinhas, açúcar, gordura mais elevada do que a de ovos, porém ele tem uma densidade, uma cremosidade, uma untuosidade mais alta do que a de um pão de ló. Fora esses, existem outros tipos de bolo, mas isso é um assunto para outros vídeos. E fora os tipos de bolo, existem os métodos. Então, para bolos mais espumosos, existem algumas técnicas que podem ser usadas, e para bolos mais densos e cremosos, existem outras técnicas. Mas, às vezes, a gente consegue transitar por essas técnicas e utilizar métodos que nos levam aos mesmos fins, porém de formas diferentes. Então aqui hoje, para fazer este bolo, eu vou utilizar um método que é usado para fazer bolos aerados, porém a gente vai fazer um bolo cremoso com ele. É possível fazer isso com alguns bolos, não com todos. Então, para este bolo especificamente, a gente vai começar fazendo o seguinte processo. A gente vai pegar os ovos inteiros, não precisa separar nem clara nem gema, e vai levar na batedeira com o globo em velocidade média os ovos e o açúcar refinado. Nós vamos bater essa mistura muito, não precisa ter pressa aqui, porque a gente precisa criar uma aeração, a gente precisa que esses ovos e esse açúcar se dissolvam e cresçam até triplicarem de volume. Por que eu não estou falando para colocar na velocidade alta? É possível colocar esse bolo
esses ovos com açúcar para bater na velocidade alta da batedeira? Sim, é possível. Porém, existe uma questão aí. Você pode colocar os ovos e o açúcar e colocar na velocidade máxima da batedeira para adiantar este processo. Só que o que acontece? Quando você bate ovos com açúcar em velocidade alta, você consegue subir essa aeração de forma mais rápida, porém as bolhas, a cadeia de aeração ficam maiores e mais propensas a desmanchar. E quando você bate numa velocidade menor, você demora mais para chegar no resultado final da aeração que você quer, você demora mais para que aquela mistura cresça o volume que você gostaria que crescesse, porém a cadeia de bolhas de ar que você formou ali são mais fechadinhas e mais estáveis. Então o ideal seria você bater pelo menos na velocidade média para que aquilo possa crescer e se manter mais estável do que se você bater muito rápido, porém aquela mistura, aquela aeração vai ser uma aeração de bolhas muito grandes e pouco estáveis. Então você vai bater essa mistura por aproximadamente aí, uns 15 minutos na batedeira. Põe isso para bater e já vai separando as outras coisas, deixa lá, porque senão você vai ficar um pouco ansioso ali em cima da batedeira, vai querer tirar antes, e o ideal é que essa parte seja muito bem feita, porque a próxima coisa que a gente vai fazer agora aqui na receita depende de que essa parte seja bem feita para que nesse momento você não acabe estragando essa mistura que você fez. Porque assim que a sua mistura de ovos e açúcar estiver muito bem batida, o que você vai fazer? Você vai pegar a manteiga, toda a manteiga, ela tem que estar derretida, porém ela tem que estar em temperatura ambiente. Você não pode derreter essa manteiga e com ela morna ou quente você fazer o que a gente vai fazer aqui agora. Porque a gente vai adicionar essa manteiga derretida, porém em temperatura ambiente, dentro dessa mistura de ovos com açúcar. Qual o problema de fazer isso? O problema é que numa aeração à base de ovos, temperatura alta e teor alto de gordura tendem a abaixar, murchar, diminuir a aeração dos ovos. Então, esse processo que a gente vai fazer aqui agora tem que ser feito de maneira muito precisa para que a gente não perca a aeração que a gente acabou de ter todo um trabalho de fazer. Então, a gente perceba agora no vídeo que eu fiz como eu faço para que eu consiga colocar essa manteiga que está derretida, porém em temperatura ambiente, de forma rápida e ao mesmo tempo eu consigo misturar a manteiga toda sem que aquela mistura de ovos e açúcar abaixe, porque isso é uma questão que acontece com muita gente em algumas receitas, onde você bate ovos com açúcar e depois tem que adicionar alguma gordura e essa mistura de ovos e açúcar acaba murchando e abaixando. Então eu descobri um jeito aí de fazer, porque dá para você parar a batedeira e misturar a mão, só que misturar a mão demora mais para misturar e você acaba mexendo demais e aquela mistura murcha. E bater direto na batedeira, o que acontece? Você coloca, só que está batendo tão rápido que aquela mistura tende a murchar também. Então, com a manteiga em temperatura ambiente, derretida, você vai jogar a manteiga toda de uma vez, vai deixar dali umas 3, 4 misturadas e já vai desligar a batedeira. Porque se você continuar a deixar a bater, vai murchar. E aí você tira essa mistura da batedeira e aí você com a mão, delicadamente, você vai ver se tem alguma manteiga lá no fundo ainda que ficou sem misturar. Mas essa é a forma que eu encontrei mais fácil da mistura não abaixar e a gente ter uma mistura aerada com a gordura misturada sem nenhum problema. Em seguida a gente vai tirar essa mistura da batedeira e a gente vai adicionar de forma intercalada a farinha já peneirada com o sal e o fermento químico e o creme de leite da receita. Essa é uma hora que, como a gente tem castanhas também para adicionar, é bom que a gente adicione tudo meio que mais ou menos ao mesmo tempo. Porque se você for misturar a primeira farinha, aí mistura toda a farinha, misturou toda bem a farinha, aí joga o creme de leite, aí mistura o creme de leite, misturou muito bem o creme de leite, aí joga as castanhas. Se você for fazendo um por um e misturando até a massa ficar homogênea, cada uma dessas etapas, você vai misturar essa massa demais. E qual o problema de misturar a massa demais? 2 problemas. Você vai perder cada vez mais a aeração dos ovos, que ainda estão aí, tem que tomar esse cuidado. E segundo, depois que você adiciona a farinha, quanto mais você mexe a massa, mais você desenvolve o glúten da farinha. E uma massa de bolo precisa que o glúten se desenvolva um pouco, mas não tanto, porque se você desenvolver esse glúten muito, a sua massa do bolo vai ficar mais solada, mais baixa e corre o risco de crescer aquele vulcãozinho ali no meio do bolo que a gente não quer. Aquele vulcãozinho ali no meio do bolo
Existem vários fatores que podem causar aquilo. Um deles é o alto desenvolvimento do glúten da farinha que você colocou, e isso acontece quando você mexe demais a massa de um bolo depois que a farinha entrou. Por isso que na maioria das massas que existem, a farinha sempre acaba entrando na última etapa e é só para você misturar até homogeneizar. E nesse caso é a mesma coisa. Então a gente vai colocar um pouco da farinha, um pouco do creme de leite, um pouco das castanhas, vai dar uma misturada, e aí não espera misturar tudo para já colocar a próxima parte. Já vai dar uma leve misturada, coloca mais um pouco, para que a hora que você termine de misturar e fique tudo homogêneo, você já colocou todos esses ingredientes que faltavam, para você só ter que ter misturado isso uma vez só. E aí, no final das contas, você tem que ter uma massa bastante volumosa, porque é uma massa que tem muitos ingredientes. Não pode ter abaixado tanto, claro, sempre vai dar uma baixada, aquela aeração dos ovos, porque a gente está colocando muita coisa em cima deles, mas é uma baixada controlada. Pode perceber aí no vídeo que a minha massa não abaixou tanto o nível dentro do bowl quanto no começo, lá quando eu bati os ovos. E é uma massa que ela tem muitos pedacinhos de castanha, uma massa levemente amarelada, tem a manteiga, tem o creme de leite. E aí, feito isso, essa é a quantidade de bolo que eu pus aí para vocês, com essas medidas. Ela rende 2 formas redondas de 20 centímetros de diâmetro. Se você for fazendo uma forma menor, por exemplo, se você for fazendo uma forma de 15 centímetros de diâmetro, vai render aí umas 3 formas. Se você for fazendo uma forma de 25 centímetros de diâmetro, vai render ou uma forma com um bolo bem altão, ou 2 formas com um bolo um pouco mais baixinho. E aí você consegue dosar, aumentar, diminuir isso, dobrando, cortando a receita ao meio. Isso é muito fácil de fazer, você fazer os cálculos aí. Mas como o bolo que a gente vai fazer aqui hoje é um bolo de 20 centímetros de diâmetro, eu estou colocando a receita exata para que a gente conseguir ter 2 formas de bolo de 20 centímetros de diâmetro. E na hora da montagem a gente vai obter aí um bolo com uns 12 centímetros de altura, que eu acho que vai dar uma estética bem interessante. Então você vai levar para assar esse bolo por mais ou menos, quando eu digo mais ou menos é porque depende do forno de cada um, mais ou menos 45 minutos a 180 graus Celsius. Como eu já disse antes, como eu acabei de dizer, isso não é preciso. Isso vai variar dependendo do forno que você tem em casa, dependendo da potência do forno. Aquela regulagem de temperatura em forno a gás não é exata, então alguns fornos a 180 graus assam mais rápido, alguns fornos a 180 graus demoram um pouco mais para assar, mas é só a gente ver, o bolo vai estar dourado, você encostando ali o dedo no meio do bolo, ele não afunda, ele vai e volta. Eu não gosto muito de espetar o palito no bolo, mas quem está acostumado a fazer isso também é um jeito de você conseguir ver se dentro ainda está úmido demais o bolo, mas o bolo estando seco e macio já pode tirar. Quanto mais tempo esse bolo ficar sem necessidade, mais ressecado ele vai ficar. Então é sempre bom conseguir aí ponderar um ponto onde o bolo já está sequinho e não deixar passar muito disso, senão o bolo vai ficar muito ressecado. Tirou ele do forno, eu gosto e aconselho um pouco a desenformar este bolo quando ele ainda tiver um morninho. Por quê? Quando a gente unta a forma com gordura e farinha, a hora que isso sai do forno, aquela gordura que está na forma ainda no quentinho, ela está derretida, está mole. Então é mais fácil de você soltar o bolo dali. Depois que o bolo já esfriou por completo, aquela gordura com farinha que estava ali untando a forma, ela vai secar de novo, vai ficar em temperatura ambiente, ela vai ficar mais rígida. E aí vai ser mais difícil você desgrudar o bolo. Aí você me pergunta, mas o bolo não fica mais mole e corre o risco de quebrar mais fácil na hora que ele está quente? De certa forma sim, mas com cuidado é mais fácil você desenformar agora, virando ele com alguma tábua, com alguma forma, um prato, do que você desenformar com ele frio e ele gruda embaixo, você tem mais dificuldade de tirar. Outra coisa que é possível fazer também é você então esperar ele esfriar, se você se sente mais seguro assim, esperar ele esfriar totalmente, e aí a hora que ele estiver totalmente frio, você leva o bolo na boca do fogão e acende a boca do fogão e esquenta um pouco a parte de baixo da forma, isso vai ajudar a desgrudar o fundo. Eu tenho o costume e a prática já de desenformar o bolo quando ele ainda está morno, e não tenho nenhum problema com isso. Esses bolos mais densos, à base de manteiga, mais farinha e açúcar do que ovos, eles têm uma estrutura legal que é possível fazer isso. E aí você vai desenformar esse bolo e aí sim é bom esperar ele esfriar por completo até que a gente possa montar ele com os recheios. Para deixar ele esfriando é legal que ele esteja
coberto, tampado, para que ele também não resseque por fora, porque se você deixar ele em contato com o ar da cozinha ali, ele tende a ressecar, vai perder a umidade por ar. Por mais que essa massa seja uma massa com bastante gordura, manteiga, creme de leite, ele sempre tende a ressecar em contato com o ar. Então você pode deixar esfriando, mas deixa ele tampado em algum lugar, e aí, depois que ele estiver frio, a gente usa o bolo para montagem. Porém, isso é uma coisa que não vai acontecer hoje. Nós temos ainda os recheios e a calda desse bolo para fazer antes da gente montar, e isso a gente vai ver na semana que vem. Este foi o vídeo de hoje. Eu ensinei a fazer essa massa de bolo de castanhas com nozes, amêndoas e castanha do Pará. Essa massa fica deliciosa. Eu estou usando ela aqui para fazer um bolo recheado e decorado, mas essa é uma massa que dá muito bem para você fazer em casa, para comer, tomar um café, um chá, tá? De comer essa massa. Não precisa nem de recheio, de tão saborosa que ela é. Gente, eu vou ficando por aqui. Um beijo para todo mundo e até semana que vem, onde a gente vai continuar essa minissérie de vídeos fazendo um bolo do começo ao fim. Tchau!